E aí, bonitinhos, olha, agora a gente vai dar continuidade à aula anterior de urbanização. Na aula passada a gente falou do processo histórico, não foi? A gente resgatou alguns assuntos, tipo industrialização, que possibilitou o processo de urbanização mundo e Brasil, né? A gente fez essa relação. A gente colocou aqui também alguns aspectos populacionais. E agora a gente vai enfatizar como isso aconteceu em cada região brasileira. Vejam só, aqui é uma fonte do IBGE Educa, né? E aí eu também já dou a dica para vocês irem lá no site do IBGE Educa, que lá tem uma série de situações que vocês podem estar pesquisando, viu? É importante vocês também terem essa curiosidade do que tem lá no IBGE Educa. Observem aqui neste lindo mapinha, lembrem-se que na geografia não pode deixar de ter uma cartografia, né, para ficar bonitinho, para a gente poder arrasar nas questões. Observe aí que a região sudeste compreende aí 93% da população brasileira. Opa! Que babado é esse, mulher? Diga aí, ó. É o seguinte, o que eu estou dizendo para vocês é que ao longo do tempo, a região sudeste é a região que a gente considera polarizada. Mulher, que diabos é polarizada? Concentra bonitos, ou seja, ela tem uma maior proporção de aglomerado urbano. E a que se deve isso? Lindo, lembra lá quando eu disse para vocês que a industrialização, ela começou esse processo na região sudeste, sobretudo em São Paulo. Lembra que eu falei de uma família chamada família Matarazzo? Não é nosso parente, que a gente é pobre, mas veja o seguinte. A família Matarazzo, ela compreendeu grande parte aí dessa população, desse agregado e, sobretudo, da concentração urbana. Ela fomentou, ela chamou essas pessoas para a cidade, sobretudo para São Paulo. E aí você vê São Paulo como essa região polarizada, sobretudo essa região que compreende aquilo que a gente pode dizer assim, das melhores coisas de uma cidade. Mas também ela compreende também, nessa região sudeste, melhor enfatizando, problemas sociais urbanos e problemas ambientais. Que à medida que você tem mais gente, mais recursos você precisa ter. Existe uma maior necessidade de você ter situações que possam dar melhor qualidade de vida a essa população, tá? Então vamos entender como é que acontece. Essa urbanização no Sudeste, ela acontece com o quê? Lembre-se do pretinho, café, olha, o pretinho possibilitou aí essa urbanização intensa, tá? E houve aí um investimento no setor de infraestrutura. Opa, vamos resgatar aqui outra coisa. Infraestrutura. Do que eu estou falando, hein? Eu estou dizendo a vocês que esse setor de infraestrutura aqui foi lá justamente naquele governo daquele carinha chamado JK, sobretudo. Plano de meta 50 anos em 5, falamos na aula anterior. Vale resgatar aí essa aula, viu? Esse setor de infraestrutura aí, saneamento básico. E aí você tem uma série de situações. O que é isso, hein? Nós estamos falando de asfaltamento, nós estamos falando de rede de esgoto, nós estamos falando de água, tá? Nós estamos falando de condições sanitárias para a população. Então aí começa toda essa intensificação e toda essa organização. Olha ela aqui, ó, JK. Queria ser parente desse cara. Esse cara é muito inovador, foi muito inovador, viu? Mas não sou não. Incentivos fiscais. O que é isso, hein? Incentivos fiscais é o seguinte. Ele, muito esperto, e vale lembrar e resgatar. Isso aqui, ó. A gente falou isso na outra aula, capital externo. Ou seja, aqui eu estou dizendo a vocês que esses incentivos fiscais vieram agregados desse capital externo. Mulher, desenrola esse negócio aí, vá. Para ser bem prático para vocês, olha aqui para mim, olha aqui para mim, o que eu estou lhe dizendo? Eu estou dizendo que para essas empresas que lançaram esse capital aqui no nosso território, ela precisou, ou seja, o Brasil precisou dar assim, olha, eu lhe dou aqui com essa mãozinha, mas eu preciso da outra mão também. Como assim? É simples, lindos.
eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu vou levar minha empresa para o seu território, mas você precisa me dar aí um incentivo. Como assim? Eu não quero pagar imposto, não. E o que é que você vai me dar em troca? Eu posso investir nisso daqui, olha, na infraestrutura. Certo? Ou seja, isso que eu estou lhe dizendo de incentivos fiscais é que essas empresas que foram se agregando, que foram chegando para o nosso país, elas ficaram um tempo sem pagar impostos. Ou seja, elas de alguma maneira atraíram isso para o nosso país. Né? E sobretudo, aí, quando a gente tem essas empresas aqui, nós temos mercado consumidor, nós temos, sobretudo, mão de obra barata, né? Essas pessoas vão ganhar salários que são equiparados, sobretudo, àquilo que cada nação pode possibilitar, certo? Isso é uma das características. E aí você não pode esquecer nunca que de Juscelino Kubitschek tem isso aqui, capital externo, mas que precisa possibilitar também os incentivos fiscais. Olha, vejam só. Vejam só essa mancha urbana aqui de São Paulo, né, só para a gente entender, que de 1949 até 2000, né, vocês observem que essa mancha urbana foi dando uma crescente. E aí a gente tem um processo de metropolização e conurbação. Né? São Paulo, a gente sabe que ela é uma metrópole, né? E uma das metrópoles mais importantes do mundo, por tudo que ela agrega. Mulher, ela agrega o quê? Os melhores bancos, as melhores lojas, os melhores shoppings, os centros de convenções, os melhores eventos do mundo, né? Então, tudo isso vai sendo agregado também dentro de São Paulo. Então, por isso que a gente pode dizer que ela tem esse processo de metropolização muito intenso. Ela atrai de alguma maneira, e por muito tempo ela atraiu muita gente para lá, né? Com esse sonho de qualidade de vida, com esse sonho de trabalho, de melhoria nas possibilidades socioeconômicas. E aqui você tem um processo chamado conurbação. Oi, lindos, conurbação não tem nada a ver com corno não, viu? Não fiquem tranquilos com relação a isso. Conurbação nada mais é do que uma mancha física entre três cidades que podem estar próximas. Como é que elas podem estar interligadas? Olha lá, aqui em São Paulo você tem São Paulo, você tem Guarulhos e Osasco ali muito próximo, né? E Santo André. E se eu trouxer para vocês um exemplo sergipano, muito prático. Você tem Aracaju como centro, mas você tem Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão como essa mancha física. Ou seja, são municípios que estão próximos aos grandes centros. E aí você tem um processo muito interessante dentro desse contexto de conurbação. É o quê? Migração pendular. Mulher, o que é migração pendular? Lembre-se do pêndulo do relógio. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que essas pessoas, todos os dias, elas saem dos seus municípios, vêm para as cidades e voltam no final da tarde, apenas para trabalhar. A conurbação, de alguma maneira, ela possibilita isso. E, de alguma maneira, ela está interligada por pontes, né? Que facilita essa interligação, tá? Essa conexão entre essas cidades. Megalópole brasileira, ó, está aqui, né, o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, né, estão interligados, sobretudo, pelas melhores infraestruturas viárias, as melhores indústrias, tá, dos setores mais variados que você pode pensar. Então, isso é o que a gente pode pensar de uma cidade extremamente desenvolvida, tá? Então, isso, de alguma forma, São Paulo oferece. Mas vale lembrar que São Paulo, por muito tempo, agregou muitas pessoas. Prof, isso mudou, mudou. O babado não é mais o mesmo, né? Desenrolou aí o negócio. Como assim? As pessoas que migraram por muito tempo para São Paulo, elas, hoje, né, na atualidade, século XX para cá, século XX, século XXI, a gente pode dizer que sofre uma migração de retorno, né? Quando ela pode atrair, agora ela também pode repulsar. Por quê? Lembra lá daquele negócio de volta para minha terra, né? Que as pessoas vão com o sonho de morar em São Paulo e, de repente, elas precisam voltar, porque o custo de vida em São Paulo é muito caro. Realmente, elas voltam.
Em alguns casos, elas voltam porque é a cidade de origem dela, né? Sobretudo os nordestinos, né? Quando eles voltam para as suas cidades, é porque, de alguma maneira, a sua cidade também está começando a ter uma certa melhoria. Professora, mas explica esse negócio melhor que ainda não está muito claro. Não está não. Olha, esse retorno aí é também, lembre-se lá daqueles incentivos fiscais. As empresas, elas não estão mais concentradas no eixo Rio-São Paulo, não. Por quê, mulher? Porque o custo de vida é caro. Porque o solo urbano dessa região sudeste, ela é cara. E se ela é cara, de alguma maneira, vai fazer com que essas cidades, o eixo Rio-São Paulo, ela comece a sofrer aquilo que a gente chama de desconcentração industrial. Ou seja, as empresas elas estão indo para lugares que se tornem mais baratos. É o caso aí justamente do que aconteceu nesse eixo Rio-São Paulo. Olha lá, acabei de falar, né? Desconcentração industrial, né? A diminuição da urbanização no Sudeste, guerra fiscal, especulação imobiliária altíssima. O que é isso? Os concretinhos lá na região Sudeste, né? Os prédios públicos, os prédios privados, eles são caros, né? Não é todo mundo que pode ter acesso. Por que não é todo mundo que pode? É aquilo que eu falei na aula anterior para vocês. Quem constrói um prédio nem sempre pode comprar não, minha gente. Quem constrói os condomínios, ele é uma mera mão de obra, certo? Quem vai morar ali? Quem detém o capital, falei para vocês da última aula. Então, isso daqui também está relacionado. E a precariedade de serviços básicos, o quê? Falei para vocês da última aula da periurbanização. Então, essa periurbanização, esse afastamento dessas casas que estavam no centro e agora estão em áreas mais periféricas, elas sofrem com a precariedade de serviços básicos, já disse para vocês anteriormente, que é justamente a falta de acesso à água, e a água hoje é tão importante, né, gente? Saneamento básico em função do Covid, precisa ter esse acesso, né? E aí estão os grupos vulneráveis, esgotamento sanitário, né? Então, todos esses fatores que incorporam os serviços básicos faz com que haja uma repulsa dessas pessoas que moram na região Sudeste e que hoje voltam para o seu lugar de origem. Urbanização na região Sul. A partir da década de 70, né? Fica muito claro isso, porque também tem a influência das indústrias que lá estão instaladas, tá? E esse fator histórico aqui também se destaca por esse processo aqui, ó. Agroindústrias, o que é isso? Nós estamos falando daquela cadeia produtiva, né? Lembre-se, o Brasil já foi agrário, industrial e agora nós somos agrário industrial. Então, essa mola mestra aí, essa força motriz, possibilitou de alguma maneira essa relação intensa das pessoas irem morar na região sul. Lembrando que a região sul ele é um aglomerado de imigrantes europeus, sobretudo, né? Já falamos disso aqui em outro momento. Então, de alguma maneira, essas pessoas também possibilitam essa diversidade de indústrias recorrentes a essa região, tá? Que é chamada de Europa brasileira. Olha os maiores complexos industriais aqui da região Sudeste, um mapinha aqui para a gente não perder de vista, tá? Observem aqui na nossa legenda que as áreas pontilhadas que estão aplicadas a cor rosa aí são as áreas intensas de industrialização, tá? Observe que as rodovias elas precisam estar interligadas e, sobretudo, elas estão interligadas, se vocês observarem, na proximidade do eixo centro-sul. Mulher, o que é esse eixo centro-sul? Olha. Incorporam essas três regiões aqui, olha. Que são as três regiões mais desenvolvidas que a gente tem no território brasileiro. Então, de alguma maneira, elas estão interligadas. Então, a malha viária ela precisa ser funcional. Por que ela precisa ser funcional? Justamente pela sua grande produtividade, sobretudo o setor agrícola. Então, essa malha viária ela não pode ser uma malha viária deficiente. Ela precisa agregar, né? Ela precisa estar, sobretudo, dando qualidade àquilo que se produz e àquilo que se interliga entre essas regiões, tá? Então, fique bem claro isso aí para vocês.
Região Centro-Oeste, essa região, gente, é babado. Por que ela é babado? Olha. Porque ela é uma região que, na sua atualidade, é uma das regiões que mais crescem. A que se deve isso? Vamos lembrar de um setor aqui. É o primeiro aqui que a gente precisa falar dessa urbanização Centro-Oeste, sobretudo porque tem uma mudança aqui, Rio-Brasília. O que é que essa mulher está falando, hein? Olha. Lembra quando eu disse para vocês que no plano de metas de JK, aquele carinha, ele disse bem assim, eu vou fazer desenvolver esse país em 5 anos, 50 anos em 5. Ele conseguiu, eu disse para vocês que ele conseguiu. E uma das coisas que ele precisou foi o quê? Que o Brasil crescesse para o Brasil central. Mulher, o que é que você está dizendo? Que no centro brasileiro ele não era ocupado ainda, então precisava ocupar. Ou seja, muda a capital administrativa do Rio de Janeiro para Brasília, e aí você tem um desenvolvimento muito intenso na região Centro-Oeste. Migrações interregionais, Lindos começa a ocupar, começa aquela densidade demográfica, começa aquela loucura dentro da região Centro-Oeste, certo? Cidades satélites, por quê? Porque são cidades que justamente estão incorporadas, e aqui cidades satélites, a gente fala disso aqui, ó. Eu só quero dizer que essa cidade aqui, Brasília, é a cidade mais segregadora que a gente tem no país. Por quê? Por tudo que ela incorpora. Primeiro, ela foi construída num plano piloto, em forma de avião, tá? Todo mundo tem acesso a esse plano piloto? Não, garotinhos. Olha, amores, preste atenção aqui. Lindezas, foca aqui. Ei, olha eu aqui, ó. Brasília, de alguma maneira, ela segrega justamente porque nas margens de Brasília aqui estão as cidades periféricas que não têm acesso ao plano piloto. Por quê? O cara foi inteligente. Vou lhe dizer por quê. Porque ele afastou esse povo da cidade central. Mulher, e aí? Esse povo não tem acesso a nada que Brasília pode oferecer. Vou mais adiante aqui para vocês, vou dar um exemplo muito claro. Aracaju é a mesma coisa. Observe onde é que ficam as zonas periféricas e onde ficam os prédios públicos. Inacessíveis, são distantes dessas favelinhas. Então, a mesma coisa é aqui, ó. Ou seja, o plano piloto está dizendo, deixou muito claro no que foi construído, que não é para ter acessibilidade a pobre. Pobre é pobre, meu amor. Pobre é pobre. Agropecuária e urbanização é possível? É. Goiânia, né? Vou colocar o estado de Goiás, que Goiânia é a cidade propriamente dita. Mas Goiás, Mato Grosso do Sul, hoje é o que a gente chama de celeiro agropecuário. As fazendinhas dos sertanejos lá, olha, aquele povo lá do sertanejo lá. As fazendinhas é toda aqui, né? Aquela galerinha aqui, olha, ganha um dinheiro danado. Veja só, virou uma região de soja e gado. Mulher, mas e aí, como é que isso se desenrola? Bonitos, preste atenção. Isso daqui fomentou, isso daqui. Fomentou, bonitões. Olha a migração sazonal e transhumância aqui, olha. Olha, população aqui de novo, olha. Preste atenção, bonito, não converse não. Essa agropecuária aqui trouxe pessoas que estavam lá na região sudeste ou em outras regiões e veio para cá, olha, trabalhar aqui. O que é que aconteceu? Essa região cresceu absurdamente. Por quê? Porque isso daqui dá dinheiro, e muito dinheiro. É qualquer agricultura? Não, bonitão, olha. Aqui é tecnologia pura, mais campo. E aqui é tudo produtivo, se não for, se torna. Porque isso daqui vai possibilitar que a região Centro-Oeste seja a região que a curto espaço de tempo seja a região polarizadora, por tudo que ela pode agregar.
Mulher, e é só agricultura? Não, é indústria têxtil. Lá existem shoppings que você pode comprar uma série de coisas, de roupas, de sapatos no atacado. E isso, de alguma maneira, vai agregar todas essas outras regiões. Observe só, olha o que eu estou dizendo para vocês, viu? Centro-Oeste, daqui a pouquinho, vai ser a região que vai polarizar. E Sudeste, ó, era uma vez caixa de fósforo. Ó, região, aqui um mapinha, né? Para ficar muito claro aí, ó. Então, observe aí. Essa região Sudeste é uma região que concentra, que adensa essa população, justamente por conta do setor do agronegócio. Nordeste, ó, nós aqui de novo, chachando, ó, nós aqui de novo, ó. A urbanização do Nordeste é muito simples, ó, colonização, Salvador e Recife. Resgate aí, ó, na memória, foca aqui, ó. Eu disse a vocês, na aula passada, que a urbanização brasileira começa aqui em Salvador, Recôncavo Baiano, né? Eu disse a vocês na aula passada. E a concentração na zona da mata, açucareira primeiro, viu? Depois a cacaueira, mas primeiro a zona açucareira. E aí você tem outras diferenças subregionais. É o quê? Agreste, Sertão e Meio Norte. São iguais, nunca jamais na galáxia. Olha. Meio Norte, eu vou chamar a atenção ali para vocês, porque Sertão acho que fica muito peculiar, a gente já sabe o que é que o Sertão agrega. E eu quero dizer aqui a vocês que no Sertão é onde tem aquíferos, viu? Mulher, deixa de doidice. Não, meu filho, é verdade. Olha, no Sertão você tem água ali embaixo. E por que chama de indústria da seca? Já estou dizendo tudo para vocês, indústria da seca é máquina de fazer dinheiro, meu amor. Todo ano vem dinheiro para poder dar água ao povo. Então é mais fácil você jorrar dinheiro no meio desse jogo aí, do que você dizer que lá tem um aquífero para poder dar água ao povo. É mais fácil você ver o dinheiro jorrando, né? Então, olha, Meio Norte está relacionado justamente com a região Norte. Mulher, explique esse negócio direito. Olha, região Meio Norte é simples. Tem uma relação direta justamente com a região Norte por conta das peculiaridades culturais, a arte, a culinária. Então, tudo isso daí, esse balaio de gato aí que eu estou dizendo para vocês, está relacionado com esse Meio Norte. Anos 2000, incentivos fiscais para industrialização. Ó, essa industrialização não é única não, viu? Vamos chamar a atenção aqui, ó. Turismo, litoral. Ei, olha aqui, ó, se ligue. Estou dizendo a vocês que ali, esses incentivos fiscais aqui, na industrialização da região Nordeste, tem o turismo também, o litoral. Quem é que nunca foi para um resort? Eu nunca fui não, vou confessar aqui, nunca fui. Mas quem já foi a um resort vai entender que de alguma maneira o litoral nordestino é todo no babado dos resorts. Mulher, quem foi que investiu aqui? Europeu. Agora eu fui para um lugar que vocês não foram, vou contar aqui. Morro de São Paulo. Babado, pense num lugar bonito. Ó, Morro de São Paulo. Quase todo ele, porque ele é dividido assim, praia 1, praia 2, praia não sei o quê, praia não sei o quê. Então, essas praias de Morro de São Paulo, não pode ir pobre não, eu fui porque, mas enfim, deixa para lá. Morro de São Paulo, de alguma maneira, litoral baiano, ela agrega justamente essas diferenças. Por quê? Minha gente, é tanta gente de fora, tanta gente de fora. Então, justamente por isso, porque esses incentivos fiscais trouxeram essas empresas norte-americanas, europeias, para investirem no litoral nordestino, tá? Olha o mapinha aí, né? Uma cartografia, sempre vai ter cartografia. Região Norte, eita Jesus, aqui o negócio pega. Por quê? Menor índice de urbanização. Por quê, minha gente? Ah, é simples, vamos ser muito práticos aqui, né? Não tem que enrolar muito não. Primeiro porque assim, você tem isso aqui, olha. A Amazônia, a maior floresta pluvial do planeta. Só lembrando que pluvial é chuva, viu? Pluvial é chuva. Fluvial é rio de nadar. Ó,
Outra coisa, não confunda com isso aqui, ó. O que eu pego de gente em prova botando isso daqui, nisso daqui, é coisa, viu? Amazônia, florestas, plantinhas, animais, Amazonas. O Estado, amor. O Estado. Tá? Quais são os maiores aglomerados urbanos? Belém e Manaus. Cabe aqui fazer um ponto, né? Que é uma das regiões também que está sendo o pico da pandemia, sobretudo Belém do Pará, né? Pará como um todo, aí falando, né? E aqui você tem esses incentivos, sobretudo por conta da Zona Franca de Manaus, é importante. Mulher, o que é isso? Lembrem lá daquela aula de multinacionais, ou seja, aquele eletrônico da sua casa, né? O computador da sua casa. Se vocês observarem lá, vai ter lá essa plaquinha aqui, ó. Mulher, e esse negócio, a empresa não é lá no Japão? É, mas eu disse para vocês o seguinte, começa lá e pode terminar aqui. Mulher, por quê? Porque a mão de obra é mais barata. Se a mão de obra é mais barata aqui, para mim o custo é menor. Então, eu termino o produto aqui e mando de volta. Então, aqui, de alguma maneira, trouxe essas possibilidades por conta dos incentivos fiscais. Então, a região norte, de alguma maneira, se vocês observarem, ela não é tão visível. Hoje ela está em função da pandemia, né? Sobretudo por conta da roubalheira e do dinheiro da compra dos insumos para a contenção da pandemia, né? Mas o contexto dela é basicamente esse daqui. Olha aí, né, um mapinha, já disse a vocês que não existe cartografia sem mapa, né? Não existe a geografia sem um mapinha, não dá, não rola, não acontece. E aqui a atividade de vocês, capítulo 17, página 31 e 32, mas eu só quero lembrar uma coisa a vocês. Nunca deixem de revisar o assunto anterior, eles são sempre complementares. E, sobretudo, não deixem de ter curiosidade nas pesquisas aí, que a gente sempre está enfatizando com vocês, sobre situações urbanas, porque a urbanização é o que cai muito no Enem. Então, não esqueçam sempre de estar pesquisando e sempre estar buscando outros conceitos para a gente poder estar sempre debatendo nos nossos pontões de dúvida. Tá certo? Um beijo, a gente se vê na próxima aula. Fui!